Boa noite. É com grande satisfação que apresentamos ao público do meio jurídico e a todos os envolvidos com os temas do direito o programa Data Vênia, um programa voltado a temas da atualidade, de rotina jurídica e com aquilo que convivemos no nosso dia a dia, buscando a opinião e ideia daqueles que atuam no direito. Apresento aqui, ao meu lado, alguém que idealizou, ajudou a colocar em prática esse sonho. Vai estar sempre acompanhando o programa, fazendo comentários, abordagens críticas dos assuntos envolvendo os nossos entrevistados. Dr. Estênio, advogado, atuante e diretor da Caixa de Assistência dos Advogados. Boa noite. Boa noite, Colemar, meu amigo, colega de gestão da Ordem. Boa noite, advogados, demais operadores do direito, estudantes, comunidade geral. Sinto-me honrado em partilhar desse momento na TV Goiana, aqui na TV Metrópole, pois pela primeira vez teremos um ambiente para discussão em todos os ramos do direito e com a participação dos mais diferentes segmentos profissionais. Bom, a bem da verdade, todos nós estamos envolvidos direta ou indiretamente com normas, regulamentos, uma série de leis que nos deixam extremamente confusos. Até mesmo aqueles que exercem profissões que demandam conhecimento de leis. Concorda, Estênio? Claro. Faço questão de salientar que as entrevistas aqui realizadas, ou melhor, bate-papos, primarão pela difusão do conhecimento jurídico, sempre de forma democrática, respeitosa, independente, buscando contribuir com o aprimoramento da ciência do direito e com uma melhor conscientização da realidade das diversas profissões desse mesmo direito. Bom, então, público, telespectadores, nesse sentido é que a gente se propõe, a partir de uma ideia entre amigos, de por que não ousar e lançar um programa com o intuito de divulgar aos telespectadores da TV e também aqui enfatizo as redes sociais, cujo programa será também voltado e com grande ênfase para esses assuntos que envolvem uma das ciências mais debatidas na atualidade, que é a ciência do direito, e que será debatido aqui com pessoas que de uma forma ou outra são referências naquilo que fazem. Tem destaque no meio jurídico pelas suas ideias, propostas, estudos ou mesmo funções que exercem. Estaremos, Colemar, sempre à disposição da comunidade jurídica para o fomento de matérias que tenham relevância regional e nacional, assim como estaremos sempre abertos aos posicionamentos divergentes. Bom, conclamo a todos que atentem para nossos endereços na rede social, que estão aqui no vídeo, pois teremos também novidades sempre atuais por ali. Faço questão de agradecer à TV Metrópole, que viabilizou toda a sua estrutura e acreditou no que agora passa a ser realidade, comprando a ideia de que o mercado jurídico está carente de um ambiente de comunicação específico para os seus temas e as suas ideias. Aqui hoje, na nossa estreia, como não poderia deixar de ser, contamos com a honrosa presença de um amigo, advogado militante, professor e nada mais, nada menos que atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás. Convido, então, para a entrevista o colega Lúcio Flávio. O programa Data Vênia vai a um breve intervalo comercial e voltamos já já com o nosso entrevistado. Oi gente, eu sou Stephanie Alves e eu quero convidar você a conferir o Geek da Hora. Tudo sobre games, animações e séries. Toda terça, 8h30 da noite, aqui na TV Metrópole. Boa noite, presidente Lúcio Flávio. Boa noite. Boa noite, amigo Estênio, doutor Estênio. Bom, eu passo aqui, então, eu acho que há um primeiro ponto, uma pergunta leve ao presidente, que eu acho que é uma curiosidade dos colegas da advocacia e das pessoas que lidam e militam com a área judiciária. Bom, presidente, antes de saber da rotina, da ordem, do dia a dia que acontece na OAB e das realizações que aconteceram no primeiro semestre, que estão por vir, eu tenho a curiosidade especialmente de saber como que é a rotina do profissional, do advogado Lúcio Flávio, antes de ser eleito presidente da OAB. Uma primeira curiosidade. E creio que todos também têm curiosidade para saber como que dá para separar a figura do Dr. Lúcio Flávio, advogado, professor, do presidente da Ordem no que diz respeito às suas rotinas. E, finalizando, como está a rotina na OAB e no escritório? Boa noite, Colemar, boa noite, Estênio, boa noite aos telespectadores. É um grande prazer participar aqui do programa Data Vênia, uma satisfação enorme estar acompanhado de vocês.
E realmente você colocou uma questão aí que é muito interessante. Como era a rotina antes e agora ao longo do exercício do mandato? De fato, antes da eleição, antes de assumir a presidência da OAB, eu tinha uma rotina muito focada, primeiro no escritório de advocacia, e me dedicava também, como muitos colegas sabem, a uma atividade docente muito efetiva. Dava aulas na PUC, em cursos preparatórios e pós-graduações. Então essa era a rotina do advogado, professor Lúcio Flávio, antes da ordem. A partir de 1º de janeiro de 2016, quase tudo mudou, porque realmente administrar, gerir uma instituição do porte da OAB e representar a advocacia de Goiás exige muito. Exige dedicação, exige compromisso, exige responsabilidade. Então a minha rotina mudou bastante. Para que os colegas possam ter uma ideia, hoje eu me divido meio período pela manhã, cuido da minha atividade profissional, prazos, atendo clientes, organizo o dia a dia da advocacia, tarde e noite, e as noites quase todas da semana são dedicadas às atividades de gestão da ordem e de representação da OAB em diversos eventos que a nossa instituição ela é convidada, e eu tenho o prazer de estar presente, então, representando a ordem aqui no estado de Goiás e também fora dele. Então, basicamente, é essa a rotina que eu assumi depois do dia 1º de janeiro de 2016. Doutor Stênio, quer? Presidente, eu tenho uma curiosidade. Antes de iniciar qualquer projeto, seja profissional, pessoal, criamos expectativas com relação àquilo que imaginamos que acontecerá. Qual a sua percepção entre o que você imaginava antes de assumir a presidência da ordem e aquela quando começou a gestão, começaram os trabalhos? Mudou muito a sua percepção entre o que era antes e o depois de assumir? Então, Stênio, na realidade, a nossa percepção, ela, quando está de fora da instituição, é uma. E quando você mergulha no dia a dia, é totalmente diferente. De 1º de janeiro de 2016 até agora, agosto desse ano, eu pude ter uma visão muito mais ampla e muito mais rente à realidade que nós temos na ordem. Alguns exemplos. Eu não tinha a exata noção do tamanho da estrutura administrativa da OAB e não tinha noção também de que nós tínhamos uma estrutura administrativa que eu qualifico hoje de já obsoleta, uma estrutura antiga em termos de tecnologia, de distribuição de pessoal, e também não tinha noção, Stênio, te confesso, do volume de trabalho que o presidente da ordem tem, não só nas atividades de administração, mas sobretudo aquilo que eu comentava com o Colemar, aquela atividade de representação da advocacia. É muito exigente a agenda, e aí nós podemos perceber, para nosso orgulho, e quando eu falo nosso, é nosso da classe, da advocacia, para nosso orgulho, essa agenda exigente mostra como a sociedade respeita a ordem e faz questão que a instituição esteja presente em todos os debates que são importantes para a sociedade. Ok, então vamos ao intervalo e voltamos já. Olá, eu, Leno Silva. E eu, Nete Fiorentino. Esperamos você de segunda a sexta aqui na bancada do JM, sempre ao meio-dia. Notícias e informações com credibilidade, imparcialidade, entrevistas e a participação do telespectador. É isso aí, aqui o mais importante é a sua companhia. Até lá. Bom, estamos de volta com o programa de estreia Data Vênia, um programa de linguagem jurídica com entrevistados do meio jurídico, com uma turma que aqui fala sobre tema jurídico. Então, estamos recebendo o presidente da ordem e eu vou fazer um segundo questionamento a ele,
que também é voltado agora para a base da campanha eleitoral que o senhor enfrentou, uma campanha muito dura, que exigiu muito das chapas, foi muito intensa, mexeu com a sociedade goiana, mas alguns pilares em que o senhor foi muito enfático em todos os momentos que o senhor era provocado, que foi a transparência, um primeiro ponto, que isso foi muito defendido, o respeito, e aqui aos advogados, e aqui eu englobo a questão das prerrogativas, também muito falado, e por fim, a independência da instituição, que como você disse no bloco anterior, é uma instituição que lhe impressionou o quanto ela é respeitada por onde o senhor vai e com as pessoas que o senhor interage. Bom, a quantas andam as implementações desses pontos que eu levantei e quais ações institucionais, em alguns breves comentários, porque isso levaria um programa todo, mas como a OAB está atuando em relação a essas questões? Pois é, Colemar, eu costumo dizer que esses não foram, ou essas não foram promessas, foram efetivamente compromissos que nós firmamos com a advocacia e a sociedade goianas. E o que eu posso te dizer? Transparência, prerrogativas, independência da ordem. Nós estamos trabalhando diariamente nessas três vertentes. Primeira delas, começo por aquela que me parece a mais importante, prerrogativas. Nós temos procurado imprimir na gestão da OAB uma defesa cada vez mais presente e intransigente das prerrogativas profissionais. E isso não é apenas aquela prerrogativa que às vezes é desrespeitada no dia a dia do balcão da escrivania, da delegacia ou alguma coisa do gênero. É mais do que isso. É também, Colemar, fazer a sociedade entender a importância do advogado. Sem advogado não há cidadania, sem advogado não há democracia, sem advogado não há respeito aos direitos individuais. E isso tudo passa, sem sombra de dúvida, pela consciência necessária de autoridades e demais agentes públicos de respeitarem absolutamente o plano da cidadania. Com relação à questão da transparência, foi-nos, é verdade, muito cara essa bandeira, e nós estamos, desde o início de janeiro, criando um portal da transparência que eu diria para você estará entre os melhores do Brasil, não do sistema OAB, estará entre os melhores do Brasil, entre todos os portais de transparência de quaisquer órgãos e instituições. Por que não lançamos ainda? Justamente porque, para ser bom, não se faz do dia para a noite, Colemar. Nós precisamos de alterar todo o sistema de software e hardware da OAB, alimentação, contabilidade, para poder chegarmos a um portal de transparência que realmente entregue aquilo que promete, a transparência. De modo que o nosso colega advogado e qualquer cidadão poderá, dentro em breve, e quando eu digo dentro em breve, é possivelmente a partir desse mês de agosto, então o Data Vênia estreia junto quase que com o nosso portal da transparência, e eu estou dando essa notícia aqui para vocês em primeiríssima mão. Nós teremos aí um portal da transparência em que a sociedade e o advogado vai poder consultar quase que em tempo real receitas e despesas da nossa instituição. E por fim, mas não menos importante, a questão da independência. Isso foi muito debatido durante o processo eleitoral, porque nós vínhamos de uma gestão anterior que deixou na advocacia aquele gosto amargo de uma aproximação indevida com, no caso, o Poder Executivo do Estado. Nós temos procurado reposicionar a ordem e esse reposicionamento nem sempre, às vezes, é entendido. Porque independência não significa inimizade, independência não significa oposição a quaisquer dos poderes constituídos. Significa diálogo republicano e institucional, respeitoso, colaborativo, e é isso que nós estamos procurando implementar. E eu posso dizer a você, Colemar, ao Estênio e a todos os telespectadores, que após um semestre de mudança desse eixo de posicionamento da ordem, eu tenho percebido que as demais instituições, os poderes constituídos, já entenderam que a OAB de Goiás, nessa administração, é a primeira a aplaudir quando há correção, mas também é a primeira
de maneira incisiva a criticar quando posturas não republicanas e não corretas são eventualmente adotados. E essas críticas e elogios já aconteceram ao Executivo, já aconteceram ao Judiciário. Então, a ordem hoje, ela é verdadeiramente independente. Não é situação, mas também não é oposição. Bom, excelente. Eu acho que bem abordado, os 3 pontos, muito bem explicado, esclarecido. Eu queria ouvir o colega Stênio em relação a algum comentário nesses aspectos. Presidente, dos compromissos assumidos, eles foram assumidos também por mim e pelo colega Colemar, porque fizemos parte desse grupo. Eu gostaria de destacar o do respeito ao advogado, porque a defesa das prerrogativas, não há dúvida de que é sim uma arma que tem que ser utilizada pela advocacia, porque é através dela que se consegue efetivamente entregar ao jurisdicionado, aquele que nos contratou, o direito à justiça. Mas falando em respeito, eu gostaria de fazer uma abordagem que tem a ver com a desproporção entre o número de profissionais que existem em Goiânia, em Goiás, no Brasil, com a demanda, com a clientela que existe. Nós sabemos que no Brasil nós temos mais faculdades do que no restante do mundo. E esse elemento é de fundamental importância. Como conjugar a manutenção ou o garantimento do respeito com essa desproporção que existe, que é constatada por todos? Pois é, Stênio, é um desafio não só da gestão da OAB de Goiás, é um desafio de todo o sistema OAB. A realidade é que, digamos assim, o estrago já foi feito. Hoje nós temos, e o telespectador pode verificar pelos números, 1 milhão de advogados inscritos no país e 1.268 faculdades de direito. Não há mercado, Stênio, que consiga absorver essa quantidade de mão de obra. Então, como a ordem tem trabalhado? Valorizando o profissional, dando competência ao advogado para se tornar diferenciado no mercado. E quando eu falo dando competência, é por intermédio da Escola Superior de Advocacia, aqui de Goiás, que tem realizado um excelente trabalho. E buscando posicionar a OAB não só em Goiás, mas também a OAB nacional, junto às instituições que regulam a educação jurídica, para não permitir, Stênio, isso eu falo com muita tranquilidade para o nosso telespectador, não permitir que se abra mais nenhuma vaga de curso de direito no país e em Goiás, porque nós já temos em excesso e precisamos agora lidar com esse problema que não foi criado por nós, né? Mas é isso, o mercado tem condição de absorver o competente, a ordem tem o dever de levar essa competência por meio da escola. É esse o trabalho que a gente está procurando desenvolver nessa seara. Ok, gente, obrigado pela atenção, pela audiência e encerramos mais esse bloco. Obrigado. Olá, tudo bem? Eu espero por você todo sábado aqui na TV Metrópole News, sinal 24 da NET, a partir das 15 horas com o programa AgroNews. Notícias, agendas de eventos e ainda receitas deliciosas no quadro Delícias da Roça. Acompanhe todo sábado às 15 horas o AgroNews, porque o agronegócio goiano passa por aqui. Bom, presidente, nesses primeiros 6 meses, e aqui eu me refiro a todas as ações que a OAB teve do aspecto de relevância para a sociedade, e cito aqui o exemplo do caso do Uber em Goiânia, que o senhor se posicionou, a questão do atentado ao advogado, em que o senhor se posicionou prontamente também, e aqui eu digo não o Lúcio Flávio, a instituição, o que me parece bem claro que o senhor separa bem essas duas figuras, como a gente já debateu no início e até sanou algumas curiosidades da gente. Mas em relação a esses temas que mexem com toda a população, eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação desses primeiros 6 meses que o senhor foi apresentado à entidade de forma oficial e a perspectiva para o 2º semestre de trabalho na OAB. Bom, Colemar, eu costumo dizer o seguinte, a OAB é a Ordem dos Advogados.
mas também é do Brasil, é da sociedade. Então, a Ordem tem procurado nesse primeiro semestre não só se posicionar ao lado das grandes demandas da advocacia, como a conversa aqui com o Stênio no bloco anterior com relação a prerrogativas, respeitabilidade da profissão, mercado de trabalho, criação de competência, mas a Ordem também tem os seus olhos postos na sociedade. Uber, segurança pública, fósforo, a pílula do câncer, cartelização do preço dos combustíveis em Goiânia, são apenas alguns dos temas em que realizamos audiências públicas, debates públicos, para poder levar a defesa da sociedade aos órgãos que realmente decidem essas grandes questões. Essa é a postura que todos nós defendemos, de que a OAB precisa ser uma OAB ativa, ao lado da cidadania. E é isso que nós temos procurado fazer. Para o segundo semestre, eu tenho absoluta certeza que nós temos pontos muito importantes para discutir. E eu vou deixar aqui inclusive já como gancho, viu, Stênio? Para um debate aqui no Data Vênia. Temos que discutir o projeto de lei do abuso de autoridade, questão que está aí posta, candente, e vocês podem ter certeza que a OAB ela irá se posicionar de maneira contundente, porque sejamos nós e somos a favor do combate à corrupção, mas não à custa dos direitos e garantias fundamentais que foram com tanta dificuldade construídos desde 88 para cá. Excelente. Eu passo ao colega Stênio, que eu gostaria de ouvi-lo em relação às ações da Ordem. Sim, presidente, o STF já reconheceu que a OAB é uma entidade sui generis, ela tem características diferenciadas das demais entidades de representação profissional, justamente porque ela tem comando de cunho constitucional. Eu queria saber se, na visão do presidente, a Ordem comunica adequadamente com a população, se o cidadão consegue enxergar de uma forma correta que a Ordem se presta, além de atender o advogado e a sua defesa, de fazer a defesa também de direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Stênio, eu acho que adequadamente ainda não, mas caminhamos para atingir essa finalidade. Não se muda uma realidade do dia para a noite. Não se constrói uma instituição ativa, participativa, combativa do dia para a noite. Notadamente quando nós assistíamos até então uma Ordem aqui em Goiás, com todo respeito, deitada em berço esplêndido, sonolenta. Então nós estamos acordando esse gigante institucional que é a Ordem, e essa mensagem, até que de maneira talvez natural, acabe chegando à sociedade, porque todos verão que a Ordem está ativamente na defesa da cidadania. Colemar falou do Uber. A Ordem foi a primeira que discutiu a questão do Uber e pautou essa discussão, inclusive junto à Câmara de Vereadores. Mostra que a Ordem está se colocando de pé. Mas como o processo de hibernação institucional foi longo, esse despertar também não se dá do dia para a noite. Mas você pode ter certeza que acho que a população goianiense e goiana já se deu conta de que nós temos uma OAB muito diferente. Bom, então vamos chamar um colega advogado, Lúcio, que nós buscamos para poder fazer uma gravação em relação a como ele está vendo a Ordem. É um colega Jorlan Thiago. E pelo que eu tenho visto, o serviço que vem sendo realizado na nova gestão está sendo válido, um serviço de altíssima competência, né? E pelo menos as últimas vezes que eu precisei, eu recebi respaldo necessário da minha classe de Ordem, da classe da OAB. Então, assim, na minha opinião, eu estou satisfeito e tenho plena convicção que essa gestão fará realmente a mudança necessária que estávamos procurando há muitos e muitos anos. Entendo necessário que a nova gestão se preocupe com relação à questão dos honorários dativos, que são honorários, né, honorários que são pagos pelo Estado em virtude da defesa dos interesses do cidadão menos favorecido, ou cidadão que não tem condições de pagar um advogado privado, né? Então eu entendo que a gestão deve se preocupar com isso, porque pelo que eu tenho conhecimento,
os honorários dativos, pelo menos os últimos comentários que eu ouvi, os honorários dativos que estão sendo pagos são ainda de 2010. As últimas certidões que estão sendo liquidadas, estão sendo pagas, são de 2010. Então, eu espero e peço que a nova gestão se preocupe, dê uma atenção especial com relação a essa questão. Por quê? Porque é necessário que o Estado entenda que é importante manter, né, em dias ou fazer o pagamento de forma dentro do prazo legal com relação aos honorários dativos, que são honorários importantes para os nossos colegas que atuam em defesa das pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Quero parabenizar pela iniciativa, né, em produzir esse programa, um programa de extrema importância que leva à população conhecimentos a respeito da área jurídica. Bom, assistimos aí a opinião do colega Jorlan em relação à ordem e queria, Lúcio, que você fizesse um comentário ao colega advogado que representa muitos advogados que com certeza estão nos acompanhando. Claro, primeiramente eu quero mandar o meu abraço para o Jorlan Thiago, meu amigo, meu ex-aluno, hoje um advogado atuante, professor de processo civil, para minha satisfação, escolheu até a mesma matéria que eu ministro. E, Jorlan, agradeço as suas palavras gentis de quem acompanha o dia a dia da ordem, sabe dos desafios que nós temos a vencer e, sem dúvida nenhuma, eu conto com a sua força de trabalho, a ordem conta com você e com todos os colegas para que a gente possa construir uma instituição cada vez mais a serviço da advocacia e da sociedade. Fica aí meu grande abraço para você. Passamos então pela estreia do programa Data Vênia. Quero aqui agradecer imensamente, Lúcio, sua disponibilidade de agenda. Sei que você está voltando para um trabalho que está muito acumulado, escritório, OAB, como debatemos aqui. Acho que os temas foram importantes e interessantes. Stênio, quero lhe agradecer também por estar ombreando a idealização desse programa e desse primeiro programa Data Vênia conosco. Obrigado. Clemar, te cumprimento porque é o idealizador principal do programa, pela iniciativa, pela coragem de inovar em algo que não existia na comunidade jurídica goiana e reforço o agradecimento ao presidente por estrear nosso programa, por abrilhantar esse momento inicial que esperamos que tenha vida longa pela frente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Stênio. Obrigado, Colemar. Passou rápido essa estreia, né? Um papo agradável. Parabéns pela iniciativa. Acho que o direito em Goiás estava precisando de um foro qualificado, esclarecido, para levar informação de qualidade para a advocacia, para o mundo jurídico e também para a sociedade. Acho que esse programa ele acaba por se desincumbir de todas essas funções, inovando e trazendo, como eu disse, informação de qualidade para toda a sociedade goiana. Eu agradeço a honra de estar aqui na qualidade de presidente da Ordem, estreando junto com vocês o programa Data Vênia e me coloco à disposição do programa para outras oportunidades, nós voltarmos aqui para tratar desses temas tão importantes para a comunidade jurídica. Um abraço, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos e convido para acompanhar a estreia do programa, acompanhar as nossas redes sociais e até a próxima semana. Obrigado.